Olá, você, tudo bem? Adalex Góes aqui. Não há como gravar esse vídeo se não for com a roupa preta. Simplesmente estamos de luto. Esse país, um Brasil inteiro, 215 milhões de pessoas está em luto. Mesmo aqueles que não entendem o que está acontecendo sofrerão num futuro bem próximo as consequências do que está acontecendo nesse país. As medidas arbitrárias que Alexandre de Moraes tem tomado, junto com todos os outros ministros da Suprema Corte, é sem precedentes na história do Brasil. Cada ação que o Alexandre de Moraes toma, a gente fica estupefato, fica se perguntando o que mais ele será capaz de fazer. Eu vou trazer para você uma informação que eu só acreditei, porque de fato eu fui me aprofundar para tentar entender se aquilo realmente procedia. E quando comprovei a veracidade, fiquei me perguntando: o que os senadores da República estão esperando para abrirem um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Esse Rodrigo Pacheco precisa ser extirpado totalmente da vida pública. Esse sujeito, ele não só é imprestável, ele serve para os interesses mais antirrepublicanos possíveis. Eu vou trazer a informação para vocês já viram que eu estou indignado e não é para menos. Então marque aqui, por favor, o seu senador. Não esqueça disso. Mande essa informação para todos os parlamentares de direita, deputados, senadores. Isso precisa ser levado adiante. Vamos aos fatos. E você, tenho certeza, vai ficar tão indignado quanto eu fiquei. Vou trazer para você aqui. Veja isso e vou te explicar do que se trata. Inquérito 4879, Distrito Federal. Isso aqui é um despacho do Alexandre de Moraes para os juízes. E ele escreve nessa parte que está sublinhada aí, de vermelho. Diante do exposto, delego parcialmente a competência, veja que está em letras garrafais, delego parcialmente a competência para a realização das audiências de custódia dos presos em razão da decisão proferida nesses autos em 8 de janeiro de 2023 aos juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e aos territórios e também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tão somente no que diz respeito à regularidade formal do ato de prisão e perguntas legais e normativas, novamente em letras garrafais, ficando reservada a esta Suprema Corte a apreciação de quaisquer pedidos das partes, inclusive no que diz respeito ao previsto nos artigos 310, inciso 1, parágrafo 1, 2 e 3 do Código de Processos Penais. Vamos lá. O que você acabou de ver é o Alexandre de Moraes dizendo aos juízes que eles não podem fazer julgamentos sem a autorização dele e da Suprema Corte. O Alexandre de Moraes tirou dos juízes a competência, disse que eles podem fazer julgamentos parciais. Eles não podem fazer o julgamento de acordo com a sua liberdade e de acordo com o que diz a Constituição brasileira. A Constituição brasileira está sendo rasgada, está sendo desrespeitada e o Senado está quieto e os senadores estão quietos. O Alexandre de Moraes está dizendo aos juízes que nas audiências de custódia eles não podem tomar nenhuma decisão sem consultar a Suprema Corte, sem consultar o Alexandre de Moraes. Quem determinou isso? A Constituição brasileira? Não. Alexandre de Moraes determinou isso. Ele agora é a lei no Brasil. Ele determina o que é justiça e o que não é justiça. Ele determina o que é Constituição e o que não é Constituição. Ele determina o que é regra, o que é lei, o que é justiça. Sob os olhos e as bocas caladas dos senadores da República e de toda a imprensa, Alexandre de Moraes fez pior ainda do que isso. Esses manifestantes que foram presos poderiam ser libertados se fosse aplicado o artigo 310, que eu vou trazer para você também aqui. E veja só a atrocidade que está acontecendo. Veja só.
Artigo 310, parágrafo 1, 2 e 3. Veja, diz aqui, ó. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente determinar, primeiro, relaxar a prisão ilegal, né, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, tá? Ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Isso é o que diz o artigo 330. O Alexandre de Moraes determinou que os juízes não podem usar esse Código do Processo Penal 310, não pode ser aplicado. Então vamos lá. Espera ainda. Vamos ver se a gente não está ficando louco. Veja só. Existe um Código do Processo Penal que, numa situação X, se a pessoa for presa, ela pode ser libertada. O Alexandre de Moraes disse assim: eu estou prendendo as pessoas e os juízes não podem aplicar esse Código do Processo Penal, que é o processo que pode libertá-los. Você está entendendo a loucura que está acontecendo nesse país? O sujeito determina a prisão e o sujeito determina que a lei não pode ser aplicada para soltar as pessoas que foram presas por ele. Cadê os senadores dessa república? Cadê a imprensa calada, vendida ou comprada, não sei qual termo? Cara, não é possível. Não é possível que a gente vá aceitar isso calado. Não é possível. Marque, por favor, o seu senador, o seu congressista, o seu deputado. Isso precisa chegar mais longe possível. A gente se fala no próximo vídeo. Até logo mais.